Eu gostaria de contar com a sua atenção. Igreja de Esmirna, uma igreja que provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo. Eu não posso fazer a mesma introdução com esta igreja como eu fiz a de Éfeso, porque não está no livro de Atos. Não tem um registro falando que Paulo chegou nessa cidade, fez o trabalho que ele fez em Éfeso. Mas acredita-se, provavelmente, que foi Paulo quem começou esse trabalho. A cidade de Esmirna era uma cidade, irmãos, muito importante e muito rica. Ela era importante demais para Roma, para o imperador. E era conhecida pela sua lealdade que tinha para com o imperador. Por conta da fidelidade que esta cidade tinha para com o imperador passou a dar alguns privilégios, proteção e destaque à cidade de Esmirna. É importante com que você entenda esta introdução para você compreender a mensagem. E mais do que Esmirna era leal na política, havia uma forte ligação religiosa desta cidade para com Roma, para com o imperador. Esmirna, ela chegou a construir, irmãos, muitos templos em sua cidade. Foram construídas. E esses templos foi para quê, pastor? Para adorar a Deus? Para exaltar ao Criador? Não. Esses templos, o imperador era tratado como se fosse um Deus, irmãos. Essa cidade tinha esses benefícios, esse cuidado do imperador, e ela retribuía com adoração. Os cidadãos da cidade de Esmirna, os moradores, eles eram incentivados, preste atenção, e até obrigados a reconhecer e a declarar que César era Senhor. Se algum morador da cidade não reconhecesse essa verdade, ele seria considerado como alguém que estava tomando uma atitude rebelde contra o Estado, e aí sofreria graves consequências. E nós vamos ver que esse lugar, nesta cidade, vai iniciar uma igreja. Preste atenção, uma igreja que tinha o imperador como um Deus, uma cidade que tinha o imperador como o Senhor, uma cidade que construiu templos para adorar o imperador. Chegou lá um missionário, provavelmente Paulo, e vai abrir uma igreja, e vai pregar o evangelho, e vai ganhar vidas para o reino de Deus. Aí, irmãos, nós vamos ver que onde o evangelho é pregado, salvos são perdidos. A expectativa era essa. Paulo chegou lá, vai pregar o evangelho em Esmirna. Glória a Deus por isso, porque é uma cidade que se prega o evangelho, os perdidos são salvos. É uma cidade que se prega o evangelho, os cativos são libertos. É uma cidade que se prega o evangelho, os aflitos passam a ter paz. É uma cidade que se prega o evangelho, os enfermos são curados. É uma cidade que se prega o evangelho, o ser humano é transformado. Uma cidade que se prega o evangelho traz esperança para a vida das pessoas. Uma cidade que se prega o evangelho, as obras do diabo são desfeitas. Em uma cidade que se prega o evangelho, é anunciado que Jesus é Salvador e Senhor sobre tudo e sobre todos. Onde o evangelho é pregado, há esperança de bênçãos e vitórias.
Em contrapartida, como eu falei, o Evangelho sendo pregado, Jesus é anunciado como Salvador, o Evangelho sendo pregado, Jesus é divulgado como Senhor, e aí que está o problema. Porque esta mensagem iria colocar a igreja que se converteu a Jesus em conflito com o Estado, com César. A igreja que se converteu a Jesus iria entrar em oposição com a idolatria, porque os crentes iam começar a pregar lá em Esmirna, dizendo que não pode adorar homens, que não podem adorar políticos, que não podem adorar o imperador. Os cristãos de Esmirna, em função disso, seriam o que agora? Perseguidos, caluniados, odiados pela sociedade. A cidade era Esmirna, uma cidade idólatra, que adorava o imperador, que o imperador amava a cidade, cuidava da cidade, e lá abriu sua igreja. Lá nasceu homens e mulheres do novo nascimento pelo Evangelho. E agora os crentes foram crescendo, foram multiplicando, a glória de Deus foram alcançando, e aceitar Jesus em Esmirna, irmãos, não era como aceitar Jesus em Tapetinga. Que quando pregamos a palavra e perguntamos a alguém que quer aceitar Jesus, alguém levanta a mão: eu quero aceitar Jesus, pastor, fazer uma aliança com Deus hoje. Essa pessoa vai ter o perdão dos pecados, essa pessoa vai ter o nome escrito no livro da vida, essa pessoa vai receber o Espírito Santo e ainda vai receber o apoio dos irmãos. No mesmo dia, homens e mulheres vão dar dando parabéns pela sua decisão. No outro dia, essa pessoa vai receber uma mensagem pastoral: como é que está você? Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar, para te apoiar. Essa pessoa terá acompanhamento. Então aceitar Jesus em Esmirna não era o mesmo que aceitar Jesus em Tapetinga. E como é que era aceitar Jesus na cidade de Esmirna, pastor? Quem aceitava Jesus, irmão, levantava a mão e falava: eu aceito Jesus. Fosse em culto do lar, na praça, nos becos, no templo, aceitar Jesus era estar disposto a ser rejeitado, a serem excluídos, a serem odiados. Os crentes já aceitavam assim Jesus, pensando: olha, eu estou aceitando Jesus aqui hoje, mas eu sei que amanhã eu serei excluído, eu sei que amanhã eu serei rejeitado, eu sei que a partir de amanhã eu serei odiado. Como era aceitar Jesus em Esmirna, pastor? Era aceitar Jesus em Esmirna, era estar ciente que seria despejado, que seria demitido, que seria abandonado. Como era aceitar Jesus na cidade de Esmirna, pastor? Aceitar Jesus na cidade de Esmirna era aceitar Jesus aberto a serem perseguidos, a serem presos e, pasme, até serem mortos, irmãos. As pessoas aceitavam Jesus pensando nisso: eu não vou aceitar ele aqui hoje, mas eu sei que o bambu vai gemer. Eu sei que vão me perseguir no meio da minha família. Eu sei que meu patrão amanhã vai me demitir. Eu sei que eles vão querer tirar a minha própria vida. E mesmo assim eles levantavam a mão e aceitavam Jesus e confessavam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E lá, irmãos, convertiam pessoas. Elas ouviam a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo os convencia. Porque para haver salvação, transformação, é assim: ouve a palavra, o Espírito Santo convence, a pessoa se rende, a pessoa se entrega, a pessoa se permite o Senhor fazer algo. Aí nessa junção há a salvação, a transformação, a libertação, a bênção de Deus sobre a vida das pessoas.
E eles, movidos por fé, por gratidão, por fé, por crer em Jesus, por gratidão por tudo que Jesus passou para salvar eles na cruz do Calvário, eles confessavam Jesus e aceitavam como seu Senhor e Salvador da vida deles. Eram conversões genuínas, irmãos. Eram convenções onde as pessoas ouviam o Evangelho, sabiam que ia passar por todo tipo de dificuldade e mesmo assim convertiam. Hoje em dia, as pessoas mesmo sabendo que vão ter apoio, vão ser perdoadas, vão ter o Espírito Santo, não vai ser demitida do trabalho, não vai ser despejada do aluguel, não vai passar por ameaça de morte por confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e mesmo assim as mesmas não confessam, mesmo assim as mesmas não se rendem. Mas como essa carta chegou para essa igreja, pastor? Pergunta é, como essa carta chegou para essa igreja? João, o apóstolo João estava, como falamos, na ilha de Patmos. E Apocalipse, capítulo 1, vai falar que ele estava sofrendo por pregar a palavra de Deus e sofrendo por testemunhar o Senhor Jesus. Até que ele diz, no capítulo 1, eu recebi a visita de alguém, eu ouvi a voz de alguém que me dizia, olha o que esse alguém disse para João: escreve um livro e envia para Esmirna uma mensagem minha para a igreja. João, que estava lá, ouviu uma voz, e essa voz, ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor Jesus falou com ele: João, escreve-me um livro aí, João, uma mensagem para a igreja de Esmirna. Irmãos, isso aqui vai nos ensinar uma coisa, que as pessoas falam: eu não acredito em Bíblia, porque Bíblia foi escrita pelos homens. Mas a Bíblia pode ter sido escrita pelos homens, mas a mensagem da Bíblia é de Jesus, é de Deus. Porque o texto fala, ele falou assim: João, escreve-me um livro, o que eu vou te dizer. Era João que iria escrever, mas a mensagem era do Senhor Jesus. E algumas perguntas surgem. O que o Senhor Jesus vai dizer para a igreja de Esmirna? Vai dizer o mesmo que diz para Éfeso, como nós ouvimos semana passada? Ele sabia, Jesus, que os cristãos de Esmirna estavam passando por essas tribulações. Existem algumas perguntas, como, qual será a correção da igreja de Esmirna? Porque a de Éfeso ele elogiou, mas ele corrigiu, porque havia deixado o primeiro amor. Como Jesus vai se apresentar para essa igreja? É a mesma apresentação que ele fez em Éfeso, quando diz assim: eu tenho os líderes na palma da minha mão, na igreja de Éfeso, e eu ando no meio das 7 igrejas. É o que nós vamos ver nesses 4 versículos direcionados à igreja de Esmirna, o que o Senhor Jesus falou. O versículo 8 ele começa a dizer: e ao anjo que está em Esmirna. Nós já falamos semana passada, eu não vou me deter. O anjo representa e simboliza um líder da igreja. Isto mostra que Deus fala diretamente com o líder da igreja e consequentemente a toda a igreja, para aplicar para todo o povo. Por isso que nós precisamos confiar, irmãos. Tem coisas que a liderança recebe de Deus algo para compartilhar com a igreja. Recebe de Deus estratégias, recebe de Deus mensagem, recebe de Deus momentos para ser realizado, no qual Ele quer da igreja. E um dos é como a consagração, irmãos. Isso não vem do meu coração, isso não vem de mim mesmo. Isso é Jesus mandando eu transmitir para a igreja dele, para o povo dele, que precisa investir na vida espiritual, que precisam priorizar a vida para com ele, que é tempo de estar buscando mais a presença dele. Nós vamos ver que quando ele fala ao anjo da igreja que está em Esmirna, isso fala de um privilégio e honra para a liderança, mas fala também de um dever
Nós vamos ver no versículo número 8 ainda, ele vai dizer assim: e o anjo que está em Esmirna, isto diz o que, Jesus? O primeiro e o último, que foi morto e que reviveu. Preste atenção, ele não se apresenta da mesma forma que ele se apresentou para Éfeso. Ele falou agora para esta igreja de Esmirna: olha, a minha apresentação para Éfeso foi essa, eu estou no meio deles e tenho os livros nas minhas mãos. Mas para a igreja de Esmirna será diferente. Eu vou me apresentar dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que foi morto e eu sou o que reviveu. Agora, o que significa isso? O que o Senhor Jesus quis dizer para a igreja quando ele falou que ele era o primeiro e o último. Hoje eu posso passar aqui, pregar umas 2 horas, que vocês vão me esperar, né? Pelo visto. Hoje ninguém está com pressa. Glória a Deus. Primeiro e o último, o que significa? Quando Jesus falou: eu sou o primeiro e o último. Sabe o que Jesus está falando para a igreja de Esmirna? Eu sou o eterno. Eu sou eterno, igreja de Esmirna. Como se ele dissesse: eu, Jesus, não tenho começo e não tenho fim. Existindo ele antes da criação do mundo e por toda a eternidade. Ele se apresenta para a igreja falando que ele existe antes do mundo e que ele existirá por toda a eternidade, porque ele é eterno. E o profeta Isaías, quando vai profetizar uma profecia messiânica a respeito de Jesus, ele vai falar assim que Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade. O que significa isso, Pai da eternidade? Que ele é o Criador, a fonte e mantenedor da vida eterna. Ele é quem é o Criador, a fonte e mantenedor da vida eterna. Então, quando ele se refere desta forma para a igreja, eu sou o primeiro e o último, ele está falando de um dos seus atributos. Vocês servem, igreja de Esmirna, vocês adoram um Deus, um Salvador que é eterno, que não está preso dentro do tempo como vocês estão. Aí ele vai falar que foi morto e que reviveu. Se quando ele fala de primeiro e último, ele está falando da eternidade. O que significa ele dizer foi morto e reviveu? Jesus está falando da sua soberania, do seu poder supremo de vencer a morte. Preste atenção, porque tudo isso faz sentido que ele está falando para a igreja. Nada aqui é aleatório, nada aqui é sem sentido. Jesus, ele trazia uma mensagem, ele trazia um recado no qual as pessoas estavam vivenciando a situação, dentro do contexto. Aí ele vai falar agora que ele foi morto e que ele reviveu. Por quê? A igreja de Esmirna estava sendo odiada, perseguida e até morta. Irmãos, há relatos de historiadores que de uma vez pegaram 1.200 cristãos e outra vez 800 cristãos lá de um monte Pagos, um monte alto, e jogaram esses crentes do monte lá embaixo. A perseguição era terrível contra a igreja, que iniciou naquela cidade. A idolatria por conta do imperador era muito grande e eles odiavam muito os cristãos. E por isso Jesus se apresentou para eles dizendo: eu fui morto e revivi. Quer dizer, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Como ele diz em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nessa terra já existe e existirá homens grandes, poderosos, influentes, fortes, sábios, habilidosos, inteligentes, porém nunca houve e nem haverá homem algum
poderoso que poderá vencer a morte. Muitos grandes antes de nós tiveram muitas vitórias, muitas conquistas, mas quando chegou na morte, eles não conseguiram vencer a morte. Jesus está dizendo: eu sou diferente de todos os grandes da terra. Eu tenho poder acima de todos que já existiu, que existe e que existirá. Por quê? Porque eu fui morto e eu revivi, e eu voltei à vida. Eu venci a morte. Com esta palavra, Jesus estava consolando aquela igreja que servia a Ele, que professava a fé na pessoa dele, a dizer: vocês não temam a morte, não temam a perseguição. Vocês estão servindo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo até mortos por um Deus que tem poder para ressuscitar até mesmo vocês se morrerem. Isso trazia um consolo e um conforto tremendo para a igreja de Esmirna. Nós vamos ver que ele vai falar sobre elas. No versículo de número 9, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, tribulação e pobreza. João vai ouvir dele e ele vai falar assim: João, diga e escreve assim e fala para a igreja que eu conheço as obras deles, eu conheço a tribulação deles e eu conheço a pobreza deles. O que significa isso? Primeiro, obras. As obras significa que Jesus tem um conhecimento total e não parcial, detalhado, minucioso da vida, do comportamento, do serviço e das motivações de cada crente de Esmirna e de cada igreja. Jesus estava dizendo: fala para eles, João, que eu sou, além de eterno, eu sou onisciente. Eu conheço cada um deles, eu conheço cada história deles, eu conheço cada trabalho, não só trabalho que eles fazem, não só frutos que eles produzem, mas eu conheço as motivações que estão dentro do coração deles. Irmãos, isso aqui é um alívio para quem é sincero, que às vezes é mal compreendido, que às vezes é confundido, que às vezes é mal interpretado. Ouvir que Jesus é onisciente e que sabe das suas intenções é um consolo para quem é sincero, é uma alegria para quem é verdadeiro, é um alívio para aqueles que são autênticos e que muitas das vezes são mal interpretados por palavras ou por atitudes, e que às vezes precisa expressar: Deus conhece o meu coração, Deus sabe que o que eu falei, que o que eu fiz, tive boas intenções. Isso é um alívio e alegria para quem é sincero. Em contrapartida, irmãos, quando Jesus falou assim: olha, que Ele conhece as obras, isso é de fato um desespero, era desesperador para os que eram hipócritas. Quando Jesus fala: eu conheço as obras, isso era uma tristeza para os dissimulados. Quando Jesus diz: eu conheço as vossas obras, isso era um tormento para os que eram falsos. Se traz alívio para os autênticos, verdadeiros e sinceros, é um tormento para quem não é verdadeiro. Isso é uma tristeza para quem é dissimulado e falso. Por que, pastor? Porque o dissimulado, porque o falso, porque o hipócrita pode enganar o seu cônjuge, mas não pode enganar Jesus. O dissimulado, o falso hipócrita pode enganar os filhos, mas não pode enganar a Deus. Essa classe pode enganar as pessoas, mas não pode enganar Jesus. Então, para eles, quando eles ficam sabendo que Jesus é onisciente e que os seus olhos são como chama de fogo que penetra até a alma e o espírito, eles ficam atormentados.
Porque pensa, eu não posso enganar esse Jesus. Eu posso enganar as pessoas, mas a Jesus eu não posso enganar. Por isso Jesus diz: fala, João, eu conheço as tuas obras. Esmira. Eu conheço, além das suas obras, a sua tribulação ou tribulações. O que isso significa? Jesus sabia da tensão, da intensa pressão, perseguição, ameaça, sofrimento constante que a igreja estava passando. Jesus estava falando assim: olha, diga para eles, João, que eu conheço o que eles estão passando. A forma que eles pensam, a situação leva eles a achar que eu não estou vendo eles sofrendo. A dor pode levar eles a pensarem que estão só, que eu os abandonei. Mas diga para eles, João, que eu conheço as tribulações do meu povo. Eu conheço as tribulações da minha igreja. Eu conheço as tribulações da minha noiva. Parece que está falando com você, né, minha irmã e meu irmão? Que às vezes se sente assim também, abandonado, esquecida por Deus, por estar passando por problemas, por aflições, por angústia, e esperando a melhora e nada que se melhora. As coisas só vão piorando. Você continua adorando, continua orando, continua buscando, continua servindo, continua temendo, e a prova não acaba. Jesus está falando para você nesta noite: não pense que eu não sei, eu sei tudo que você está passando. Como eu sabia o que a minha igreja em Esmirna passava, eu estou te dizendo nesta noite: eu sei de cada angústia da sua alma, eu sei de cada vergonha, eu sei de cada lágrima, eu sei de cada dor, eu sei de cada insônia, eu sei de cada tribulação que você tem passado. Jesus, Ele sabe, Ele conhece as lutas, o sofrimento, as dificuldades que você tem passado. Ele chega a falar assim, irmãos, para os seus discípulos e seguidores, em Mateus capítulo 10, 30, os cabelos de vossas cabeças já estão contados. Jesus estava falando que ele sabia quantos cabelos tinha na cabeça de cada discípulo, de cada apóstolo. O que significa? Jesus estava falando: olha, eu conheço vocês, e eu conheço vocês mais do que vocês mesmos se conhecem. Porque quem é que sabe quantos cabelos tem na cabeça aqui, irmãos? Não tem ninguém que sabe. É em torno, uma pessoa de 25 anos tem em torno de 100 a 150 mil fios de cabelo na cabeça, segundo os estudos. Aí depende da idade, depende da cor. As loiras têm mais cabelo. Olha ali, deu glória ali. Então, varia. E Jesus falou assim: olha, eu conheço até o cabelo que está contado o cabelo na cabeça de vocês. Coisa que vocês não sabem de si mesmos. Isso leva a gente ao que? A confiar em Deus que conhece a gente. Isso leva já dentro de nós uma segurança de que nós estamos passando por adversidades, por lutas, por provações. Não é porque o nosso Deus não sabe, não é porque nós estamos escondidos do nosso Deus, não é porque Ele não está nos vendo, não é porque Satanás nos escondeu, não. Se nós estamos passando e Ele está permitindo, é porque Ele tem um propósito. E nos resta confiar nesse Deus que nos conhece, que conhece nós mais do que nós mesmos. Mas vamos ver aqui no versículo 9, Jesus fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações. A voz dele é assim, como voz de muitas águas, como voz de trovões. Eu conheço a sua pobreza.
Aleluia. Imagina João ouvindo a voz dele. Talvez ficou igual você aí. João, o Senhor Jesus diz para João: diga para a minha igreja que eu conheço as obras, que eu conheço a tribulação, e o Senhor conhece mais do que deles. Eu conheço a pobreza deles. Mas tu és rico. Estamos no versículo 9, irmãos. Eu fiquei a pensar, irmãos. Olha a expressão do Senhor Jesus: conheço a sua pobreza, mas sei que tu és rico. Aí eu, Senhor, como é que pode alguém ser pobre e ser rico ao mesmo tempo? Se os dois são opostos. Alguém falou: eu conheço a pobreza do meu povo, da minha igreja, mas fala para eles, João, que eles são ricos. Alguém, para ser pobre e ser rico ao mesmo tempo, pode de que forma? Pode ser rico material e pobre espiritual. Ou rico espiritual e pobre materialmente, que é no caso da igreja de Éfeso. Eles eram uma igreja, cristãos que eram pobres materialmente. Mas espiritualmente, Jesus falou: fala para eles, João, que eles são ricos. E por que esse povo que era fiel a Jesus era pobre? Irmãos, esta igreja habitava, esse povo habitava em uma cidade no qual não apoiava quem era crente. Esta igreja nasceu em uma cidade onde não dava oportunidades profissionais para os cristãos. Os crentes de Esmirna eram confiscados, irmãos, tendo dinheiro, bens e até propriedades retidas e tomadas pelo Estado. Sabe por quê? Só pelo fato de ser crente, só pelo fato de aceitar Jesus. Olha como esse povo era fiel. Aceitava Jesus no culto, pensando: eu estou aceitando Jesus aqui hoje, eu sei que eu posso perder a minha casa amanhã, que o imperador vai tomar, mas eu não vou abrir mão, perder a oportunidade de aceitar Jesus como meu Salvador. O povo que queria, que priorizava a sua salvação. Sendo assim, eles eram pobres materialmente e ricos espiritualmente. E Jesus disse que eles são ricos. Fala para eles, João, que eles estão passando por dificuldade financeira, mas para mim eles são ricos. Mas ricos de quê, Jesus? Ricos de sabedoria. Da sabedoria de Deus, eles eram abastados, irmãos. Eles não tinham muita coisa material não, mas da unção de Deus eles eram afortunados. Eles não tinham propriedades materiais não, mas de discernimento espiritual. Este povo tinham em abundância. Esse povo não tinha dinheiro não, mas da graça de Deus eles eram prósperos. Esse povo não tinha muitas coisas não, mas do Espírito Santo eles eram um povo cheio e eram ricos espiritualmente. Eu me lembrei de Atos capítulo 3, quando Pedro estava indo para o templo orar. Pedro tinha casa, mas estava indo para o templo orar, porque aprendeu com Jesus que igreja, que templo é lugar de oração, casa de oração. Pedro está indo andando para o templo, quando chegou na porta do templo tinha um paralítico pedindo moedas. Aí Pedro disse assim, o paralítico disse: me dá uma moeda. Pedro bateu no bolso e disse: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro. Olha, eu sou um homem de Deus, mas eu não tenho dinheiro algum. Eu sou um homem temente a Deus, mas eu não tenho moeda alguma. Eu sou um homem temente a Deus, mas eu estou zerado. Eu estou zerado de dinheiro, paralítico, mas eu tenho, em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico passou a ser curado. Isso significa
fogo, na terra a conta está vazia, na terra a conta, a carteira está zerada, mas no céu tem crédito, mas no céu tem saldo, mas no céu tem autoridade, mas no céu tem prestígio da parte de Deus. Aleluia! Se aquela igreja era assim, não tinha dinheiro, mas tinha vida espiritual. As pessoas hoje preferem gastar tempo, passar tempo, investir tempo para ter dinheiro, mas de Deus estão vazios. Aí quando se deparam com situações no qual o dinheiro não pode tratar, no qual o dinheiro não pode comprar, no qual o dinheiro não pode resolver, que eu nunca vi ninguém falando, olha, sai da vida dele, demônio, porque eu estou com 5 mil no Pix, você tem que sair agora. Demônio não sai, mas alguém que tem autoridade no nome de Jesus pode dizer, sai da vida dele, demônio, e o demônio sai. Tem coisa que não é comprada, irmão, tem coisa que é adquirida por Cristo, por dedicação e por fé. E a igreja no tempo moderno está procurando ter a condição material, desprezando a vida espiritual. Aí do céu Jesus olha e fala, é uma igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente, diferente da igreja de Esmirna, que o Senhor Jesus falou, fala para eles, João, que eu conheço eles são pobres materialmente, mas ricos da minha graça, ricos da minha presença, ricos da minha unção, ricos do meu poder, ricos da minha sabedoria. E você precisa acordar. Nós precisamos acordar para estar crescendo espiritualmente. Aí no versículo 9 o Senhor vai falar assim, olha João, diga para ele ainda, para eles, e a blasfêmias dos que dizem judeus que não são. Irmãos, olha que coisa profunda. Lá na cidade de Esmirna existia um lugar onde as pessoas se reuniam para estudar. Pessoas essas que eram judeus, que acreditavam em Deus, que pregavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí o Senhor Jesus vai falar assim, olha, a blasfêmias dos que dizem judeus que não são. Havia esse grupo religioso, que além da igreja passar a perseguição de Roma, passava agora a perseguição religiosa dos judeus, dos que diziam ser judeus. O pastor desta igreja, chamado Policarpo, ele foi amarrado, ele foi perseguido, e colocaram fogo nele, irmãos. A responsabilidade, o compromisso vem logo para o líder. Aí o Senhor Jesus falou assim, olha, eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Isso aqui, quando eu li, isso aqui é forte demais. Imagina aí, tinha lá em Esmirna uma sinagoga que era um lugar onde adorava a Deus, pregava a palavra. Aí Jesus vai falar assim, olha, eles dizem na terra que essa sinagoga aí é de Deus, eles dizem na terra que o povo que está dentro dela aí é de Deus, mas eu daqui do céu estou dizendo que essa sinagoga é uma sinagoga de Satanás. Irmãos, esse negócio é sério. Aquele lugar era conhecido e reconhecido como um lugar religioso. Tinha uma placa talvez na sinagoga dizendo, sinagoga de Deus, casa de Deus. E Jesus falando do céu, essa é sinagoga de Satanás, não é de Deus. As pessoas que estavam dentro daquele ambiente, falando de Deus, falando da palavra de Deus, e dizendo, nós somos de Deus. E Jesus do céu dizendo, são sinagogas de Satanás. Olha como a visão do céu é diferente da visão da terra. E por que eu fiquei a me perguntar por que Jesus titulou aquele lugar como sinagoga de Satanás? Aí vai falar assim, ó,
são sinagogas de Satanás. Diz os judeus que não são, mas são sinagogas de Satanás. Porque eles se trabalhavam se opondo à igreja do Senhor, à obra de Deus, irmão. Aqueles judeus religiosos faziam de tudo contra a igreja de Esmirna. O povo já estava sofrendo para ser fiel a Deus, já estava passando por problemas materiais, por dificuldades, e ainda os religiosos estavam atrapalhando, complicando, lutando contra a igreja de Esmirna, a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, que eles eram sinagogas de Satanás. Como podemos aplicar isso hoje, irmão? Pelo que o Senhor Jesus falou, que a obra de Satanás é se opor à igreja. A obra de Satanás é não querer que a obra de Deus cresça. A obra de Satanás é não querer que a igreja de Jesus prospere. É obra de Satanás não querer que a igreja de Jesus funcione. É obra de Satanás, irmão, não querer que na igreja tenha glória de Deus, tenha poder de Deus, tenha unção de Deus. Isso é ação maligna. É obra de Satanás não querer que na obra de Deus, que na igreja do Senhor haja cura, haja salvação, haja pregação da palavra, haja, aleluia, louvor, haja oração. Quem não quer que isso aconteça é o maligno. É ele que não quer que a igreja esteja limpa, é ele que não quer que a casa de Deus esteja ornamentada, é ele que não quer que a casa de Deus seja suprida. É obra de Satanás. Para que tudo isso, Jesus? Aí vai dizer, para parar a minha igreja, para esfriar o meu povo, para acabar com a minha obra, para fechar as portas do templo. Isso é obra do inimigo. Quando alguém começa a agir, é o inimigo que está trabalhando para atrapalhar a obra de Deus, e ele vai ter sucesso nisso, pastor. Jesus vai falar em Mateus 16, as portas do inferno se levantarão, mas elas não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus diz que o inferno pode se levantar, que o inferno pode tramar, que o inferno pode maquinar, que o inferno pode tentar, mas ele disse, a igreja é minha, as portas do maligno não vai prevalecer, e o que vai acontecer? Vai cair por terra, vai ser dissipada, vai ser destruída, e o Senhor Jesus está dizendo que ele vai continuar prosperando a obra dele, que ele vai continuar derramando da glória na casa dele, que ele vai continuar salvando, curando, libertando, batizando no Espírito Santo. Ele vai continuar com as portas dele abertas para que haja pregação, para que haja louvor, para que haja oração na casa dele. Aleluia! Desanima qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer homem ou mulher que serve ao Senhor, saber que o inimigo vai se levantar, mas ter a certeza que ele não vai prevalecer. Irmãos, a instituição que mais sofre ataque de Satanás é a igreja. É a igreja do Senhor. É a instituição na terra que sofre mais ataque do inimigo. Por isso que a mesa precisa ter constante oração, pregação pela palavra. A palavra é a espada do Espírito para vencer o maligno. Aí ele vai falar no versículo 10: nada temas das coisas que hão de acontecer. Interessante que ele vai falar assim: nada tema das coisas que hão de acontecer. Jesus vai dar uma ordem aqui para eles: olha, eu vou dar uma ordem para vocês, não tenha medo sobre os ataques e as ameaças. Ele está dizendo: não tenha medo, não tema, não fique assustado. Ele não disse que o sofrimento não viria, ele disse só para não temer. Ele estava preparando a igreja: não tema, sofrimento vai vir, problema vai acontecer, mas não tenha medo, não fique assustado. E o que mais vai acontecer, Senhor Jesus? Olha o que Jesus vai falar.
fala no versículo 10: o diabo lançará algum de vós na prisão. Isto mostra a origem da perseguição. Estava tendo origem, irmãos. Quem estava lá, por exemplo, eram os religiosos que estavam fazendo, eram autoridades, soldados que estavam prendendo, eram oficiais que estavam decretando a prisão dos crentes. Mas Jesus falou: quem está por trás disso em tudo é o diabo. As pessoas só eram um instrumento maligno para prender os crentes, para perseguir a igreja, para tentar parar a obra de Deus. Mas Jesus não falou assim: olha, os oficiais, os soldados. Jesus falou: o diabo lançará alguns de vós na prisão. É ele que está por trás, irmão, de toda a intenção contra a obra de Deus. É ele que está por trás, irmãos, de toda a investida contra o reino de Deus. Fique atento, fique apercebida. Tem coisa que chega, tem conselho que vem, que parece que é bom. Como Pedro chegou para Jesus fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, indo para o Calvário. Pedro falou assim: não vai não, tem dó de ti, Jesus. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Como se dissesse: eu não aceito esse tipo de conselho. Conselho que vem me tirar da direção de Deus, conselho que vem me tirar do propósito de Deus, conselho que vem me tirar da obra de Deus. Eu não aceito. Isso é conselho maligno. Para trás de mim, Satanás. Jesus disse: convém fazer a obra de Deus. Cuidado, irmãos, com conselhos que você ouve. Ô tadinho de você, para que isso? Deus te entende. Cuidado, Deus está dizendo, Deus está falando para você. Cuidado, tem conselho que é maligno para te afastar dos propósitos de Deus. Vem com conselho, parece que é bom, que está com pena de você, que está com dó de você, mas é o inimigo que está falando na boca dele ou dela, para te afastar dos propósitos de Deus. Aí o Senhor vai dizer que o diabo lançará algum de nós na prisão para quê? Para seres tentados. A prova tinha um propósito. Qual era o propósito? Testar a fidelidade do povo. Às vezes quem é provado se sente inferior. Quem é provado se sente menos. Quem é provado se sente como se Deus desvalorizasse ele ou ela. E o texto vai mostrar que não. Deus não prova todo mundo não, irmãos. Deus provou Abraão, mas não provou Ló. Deus tinha um propósito para Abraão e não para Ló. Se você está sendo provado por Deus, se sinta um privilegiado. Se você está sendo provado por Deus, alegre o teu coração, porque Deus tem um propósito através da sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida através de você. E se Ele está te provando, é porque, como falou Nilson muito bem no começo, você, além de ser um chamado, você é um escolhido. Aleluia, de Deus para realizar uma grande obra. Ele não tenta. A aprovação é para testar a fidelidade. Aí ele vai falar: tereis uma tribulação de quantos dias? De 10 dias. Olha o que Jesus falou: Satanás vai lançar algum de vocês na prisão. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. O que significa isso? Esse número 10 ele é simbólico, irmão. Número 10 aqui, Jesus estava falando: fala para o meu povo, João, que eles vão ser provados. A prova deles vão ter começo, mas também vai ter um fim. 10 dias significa isso. É um tempo limitado. Toda prova na vida daqueles que Deus escolhe tem tempo determinado, tem prazo de validade. Teve dia para começar e vai ter dia para acabar. O que devemos fazer nesse período de ser provado? O versículo 10 ele vai responder. O que deve fazer nesse período? Ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você que está sendo provada, Deus está falando com você. Ser fiel até a morte. Você que está sendo testado, Deus está falando
contigo, seja fiel até o final. Te colocamos, estamos permitindo essa situação, seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. E por que eu devo ser fiel? Porque quem é fiel na provação tem recompensa depois que acaba ela. Todo mundo que Jesus coloca numa prova, que Ele permite ser provado, Ele, depois que a pessoa é aprovada, Ele recompensa, Ele abençoa, Ele dá galardão. O versículo vai dizer: ser fiel até a morte e a recompensa, dar-te-ei a coroa da vida. Olha a recompensa deles: receberão a coroa da vida. Quem é provado e é aprovado recebe recompensa da parte do Senhor. Continua fiel, meu irmão, continua fiel, minha irmã, a Deus, na presença de Deus, porque isso vai acontecer com você. Tem bênção de Deus para a sua vida. Para finalizar, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, olha o que Jesus vai falar. Agora fala assim para ele, João, escreve aí, João, o que, Senhor Jesus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se Jesus dissesse: olha, Ele faz um chamado, requer uma atenção espiritual. É por isso que Ele, que tem os olhos que tudo vê, irmãos, Ele exige atenção quando Ele está falando. Ele exige atenção quando a sua palavra está sendo ministrada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só ouvir com os ouvidos naturais, mas é discernir e obedecer a voz do Espírito Santo. Você vai conhecer alguém que é temente a Deus quando ele ouve Deus falar e consequentemente ele ou ela coloca em prática. Um homem ou uma mulher temente a Deus pode errar, pode falhar, porque é ser humano, mas um homem e uma mulher temente a Deus, ela ouve Deus falar com ela, ele ouve Deus falar com ele, em seguida ele se esforça para colocar em prática. Ele não endurece a serviço o coração, não. Ele procura a fazer aquilo que Deus está dizendo. Isso vai nos mostrar que nem todos que escutam realmente ouvem. Nem todo mundo que escuta ouve realmente. Tem gente que só faz escutar, mas não ouve o que o Espírito Santo está dizendo. E quem, além de escutar, que ouve, ele muda, ela obedece, se permite ser trabalhado pela palavra do Senhor. E quem tem ouvidos, ouçam o que está falando, o que o Espírito diz às igrejas.